Boa noite, bem-vindo aí, Vanderlei Cardoso, Rildo Júnior. Bem-vindo aí, aqueles que nos acompanham, o Vitor, a Vitória. Estou vendo que o Arthur já está aí na área também. E aí, Marília, tudo bem, né? Joia, graças a Deus. Vamos lá conversar um pouquinho sobre política, educação. Isso aí. Acho que temas fundamentais no dia de hoje, se a gente sonha com um mundo melhor, a gente precisa falar disso, né, Marília? Precisa falar muito, colocar em prática, Isso fazer aí. acontecer. O que é legal é que hoje é o dia dos professores, e eu estou vendo que tem professor presente aí já, né? Joia. Eu acho que é legal nossos aplausos a esses guerreiros, a esses trabalhadores que conduzem a formação dos professores, parabéns a todos. Que Deus continue abençoando cada um aí na sua profissão de levar aí, conduzir, né, as pessoas aí na área do conhecimento. Parabéns e que tenhamos mais políticas públicas favorecendo a educação. É o que desejamos, né? É o que desejamos, Marília, de todo o coração é o que desejamos, que sejam reconhecidos como mestres, como de fato são. Eu acho que não só pelo poder público, né, pelos gestores, mas eu acho que também pelos pais, né? Sim. O povo, no geral, que reconheçam aí essa condição de que realmente são fundamentais na formação dos nossos filhos, na nossa formação, né? Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, os nossos aplausos. Marília, e aí? Está animada com a campanha, trabalhando muito? Muito animada, andando pela cidade toda aí, conhecendo mais de perto os problemas. E vamos seguir, é isso mesmo. Estamos no caminho certo, estamos tendo uma boa aceitação, as pessoas estão aceitando com carinho as nossas propostas. Legal, legal. E eu queria aqui fazer um agradecimento a você, Marília, em especial, né? Uma das nossas futuras vereadoras aí, né? Por ter aceitado esse convite de participar conosco desse processo eletivo. Realmente é um desafio para vocês, mulheres, né? Que muitas vezes fazem dupla ou tripla função. Então, eu queria aqui, em nome do Partido Patriota, agradecer a você também por colaborar conosco, oferecendo o seu nome, que nós sabemos que você preza tanto, né? Para poder participar. Eu que agradeço essa oportunidade de estar participando desse momento político, desse ato democrático aí que faz a gente crescer muito, aprender mais, né? Isso é extremamente importante e que mais pessoas tenham essa oportunidade também, que isso é importantíssimo para o desenvolvimento, né, do local onde estamos. Legal, legal. Só para deixar claro para quem está chegando, para nos acompanhar, nós programamos no decorrer da campanha uma série de lives com os nossos candidatos a vereadores, né? Fizemos na semana passada com a Elise Vilas Boas e hoje estamos aqui com a Marília. E o que é interessante é que cada vereador tem de fato a sua pauta, né? Tem de fato aquilo que já trabalha, ou aquilo que defende, aquilo que acredita. E hoje a gente vai aproveitar que é o dia do professor para trazer a Marília aqui, que é da educação, para poder apresentar para nós um pouco das suas ideias, para se apresentar, para que vocês saibam aí quem é a Marília, né? Estou vendo que já tem muita gente aí na live, muita gente boa querendo ouvir esse papo. Marília, se apresente, fique à vontade, diga para nós quem é a Marília, de onde a Marília veio, né? Diga para nós com o que você trabalha. A câmera é sua. Obrigado pelo espaço e pela companhia aí nessa caminhada. Meu nome é Marília Candian Rocha, eu tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, né? Um já está com 18 anos, o outro com 7. Sou formada aí em pedagogia, estou finalizando uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, que é da área também. Tenho 10 anos de experiência na área da educação.
E atualmente eu trabalho como supervisora no SESEC, aqui de Visconde do Rio Branco. Legal, Marília. E, assim, trabalhar com o SESEC eu acredito que seja algo muito gratificante, né, Marília? A gente poder oferecer para as pessoas já numa determinada idade a oportunidade, né, de ampliarem os seus conhecimentos, né? Acho que isso é legal de você citar também para a gente. Sim, é um momento importante de falar, porque a educação, ela, muitas vezes, o adolescente, o jovem, sai da escola e para poder batalhar as coisas da sua vida, ou talvez falta de oportunidade de estar estudando, e depois de um tempo que ele percebe que o estudo faz falta na sua vida, que ele precisa do estudo para progredir na área profissional, aí ele volta, vem para o SESEC, e lá a gente procura dar toda essa assistência para ele conseguir concluir os estudos e seguir para frente. Muitos voltam, concluem o ensino médio, e daí já vão para a faculdade, recuperam os sonhos ali e começa a buscar novos conhecimentos. É extremamente gratificante participar desse processo. Bacana, bacana. Eu acho que são poucas as pessoas que têm esse entendimento. Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas acordam para essa condição, né? Porque muitas vezes isso se viu nas últimas décadas, a dificuldade das pessoas de terem uma condição de vida legal, e muitas delas realmente não tiveram condições de levar o estudo adiante. E aí, com uma vida um pouco mais equilibrada, talvez com os filhos já crescidos, se tem a oportunidade de retornar aos estudos, o que está acontecendo com muita frequência, né, Marília? O que é muito legal. E muitos, assim, às vezes até voltam por uma necessidade do trabalho, que o trabalho, a empresa onde trabalha está exigindo aquela qualificação ali, aquela formação profissional, de ter pelo menos o ensino fundamental, ou então ter pelo menos o ensino médio. Aí eles voltam, às vezes, com aquela coisa assim, mas eu tenho muito tempo que eu parei de estudar, eu não dou conta. Mas as pessoas dão conta, sim. O processo é todo feito passo a passo, e vale a pena voltar a ter sonhos, voltar a investir em si próprio para poder progredir, né? Buscar novos sonhos na vida. Claro. E isso, a questão da escolarização faz parte disso, né? Não, legal a gente poder abrir aspas e falar um pouco sobre isso também. Agora, Marília, candidata a vereadora, eu acredito que ao longo da sua vida você nunca se viu nessa condição, né? Não mesmo. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Realmente eu não tinha essas aspirações políticas, não. Nunca tive. Aí as coisas foram acontecendo, né, gradativamente, assim. Me lembro que ano passado, conversando com a minha irmã, que também é da área da educação, ela falou assim, a gente conversando, discutindo essa questão de gestão escolar, e muita coisa acontece, e a gente não concorda com essas coisas que acontecem. E eu virei para ela e falei, nossa, mas a gente fala que está ruim, mas a gente não se coloca para poder ser uma das opções, para que a pessoa tenha a opção de votar numa pessoa diferente ali, para mudar o que está posto, né? Aí discutimos isso, conversamos, tal. Alguns dias após, aí a gente veio conversar, né, eu e você, a Juliana e tudo, essa questão política. Aí veio, como se diz, me colocou na parede ali, poxa, você fica falando aí que é importante a pessoa se colocar como opção, né? E aí aparece a opção para mim, para eu me candidatar. Eu fiquei balançada com o acontecimento, né? Sim. E a partir dali eu comecei a pensar melhor na situação, prestar mais atenção, observar o que estava acontecendo na Câmara de Vereadores do nosso município, e ver até que aquilo não me representava, né?
e até por uma questão de indignação mesmo, de sentir, olha, a gente pode fazer alguma coisa diferente. E a partir disso aí que foi surgindo essa opção de me tornar uma candidata. Acho que por indignação mesmo. Eu acredito que a gente, quando chega num determinado momento que a gente não se vê representado, e logicamente eu também me vi isso ao longo dos últimos anos aí, a gente acaba criando coragem para poder participar. Mas muitas vezes, né, Marília, eu acho que quem está acompanhando também há de concordar com isso, a gente não consegue encontrar afinidade nos partidos políticos que já estão aí pré-estabelecidos, né? Muitas vezes você sabe que precisa participar, muitas vezes você até tem vontade de participar, mas a forma como que a política é feita, essa política tradicional, muitas vezes a gente não concorda. Então, talvez por isso há essa distância, a gente enxerga a política de forma nociva, mas eu acho que quando a gente começa a construir um projeto longe dessa condição retrógrada, atrasada da política, eu acho que aí sim a gente tem coragem para participar. Sim, eu acho que assim, a princípio, se a gente olha a política de fora e a gente percebe que dá um certo medo de entrar nesse meio político, porque realmente existe uma perpetuação no poder de quem já está lá há muitos anos e a forma que a política acontece, né? E isso dá um certo receio em quem não é do setor, né? Quem nunca participou da política, dá um certo receio de entrar, sim. Eu optei por participar desse processo por acreditar que esse grupo político que nós constituímos tem um pensamento diferente. Parte a questão de não utilizar o fundo eleitoral, que realmente você promete, utiliza um dinheiro público para prometer educação e segurança, por exemplo, sendo que esse dinheiro já poderia ir para educação e segurança, né? Então, eu acho que esses detalhes fizeram com que eu me sentisse à vontade com esse grupo político para poder participar desse processo, porque é um grupo diferente, que tem ideias interessantes para a cidade, que tem pessoas como você, como o doutor Maciel, que têm propósitos importantes e são pessoas capacitadas para estar onde estão. Então, é por acreditar nessa proposta que eu acabei entrando aí nesse processo. Pois eu acho que tudo é questão de afinidade, né, Marília? Eu acho que quando a gente consegue encontrar identidade num grupo, quer seja ele de que ordem social seja, a gente fica à vontade para poder participar ou não. Eu me lembro bem, né, que a gente participou disso na fundação do Partido Novo aqui na cidade, que muitas pessoas que não são políticas quiseram participar porque realmente viram dentro daquelas ideologias o que representava eles. Eu acho que é aí que a gente precisa fazer esse movimento social. Eu acho que mais pessoas até poderiam hoje participar desse movimento político, né? Mas realmente ela deixa uma impressão muito nociva de que tudo é através de acordos, que vai entrar e vai se contaminar também, mas a gente tem conseguido manter uma postura. A gente conseguiu constituir um grupo aí bem sólido que acredita firmemente que pode ser diferente, né? Fazer uma política, uma campanha sem acordos, para que quando, se eleito, né, possamos trabalhar de forma independente, profissional, sem amarras, né, para o futuro. Eu acho que isso faz toda a diferença. Claro, e aí vale para quem está nos acompanhando também, pessoal, que sim, existem grupos sérios e que se dispõem a fazer a coisa certa, tá? É só vocês enxergarem isso aí nas nossas redes sociais e vocês vão comprovar isso, né? Então, uma vez estabelecida a Marília Candian candidata, eu acho que é importante que a gente aproveite esses minutos aqui para falar um pouco das suas ideias, daquilo que você pensa, né?
Eu, particularmente, achei de fundamental importância a sua participação, porque se nós avaliarmos hoje até a nossa Câmara de Vereadores, e eu também tenho cuidado de estar sempre acompanhando, eu acho que falta a representatividade no sentido da educação. Eu acho que não só dizer que é educador, ou dizer que é professor, ou dizer que está alinhado com as questões pedagógicas, mas, sobretudo, cumprir a função do vereador de forma fiscalizatória, de acompanhar o resultado do município. Acho que isso hoje a gente não está conseguindo enxergar na Câmara de Vereadores. Nós precisamos de um representante no Legislativo que tenha uma atuação forte mesmo, porque para a educação nada vem de graça e à toa, não. Tudo é com luta, né? Então, precisa de ter alguém lá atuante, cobrando, que entenda do que está fazendo para poder a coisa conseguir andar. Sim. Eu acho que aí, Maria, você pode discorrer um pouco sobre o seu pensamento enquanto a possibilidade de ser eleita vereadora, porque eu acho que existe essa possibilidade sim, né? A gente aposta muito de que você conquiste, como nós acreditamos no nosso grupo todo. Mas eu acho que é interessante que você coloque para as pessoas que estão nos acompanhando e que depois também vão assistir esse vídeo, como um defensor e uma pessoa atuante na educação pode desenvolver um trabalho dentro da Câmara de Vereadores. Acho que é interessante que as pessoas possam entender isso, de como você lá atuaria sendo eleita, né? Eu acho que aí vem uma série de considerações técnicas que eu acho que é importante você falar, para ficar à vontade aí, para poder passar aí para as pessoas que estão acompanhando. Então, primeiro, quando a gente vai falar da questão da função do vereador, é importante a gente ter claro o que é que ele faz, né? Então, quando a gente fala o que o vereador faz, ele tem que propor, discutir e votar projetos de lei que sejam de interesse do município. Ele tem que fiscalizar o executivo, né, que é a questão de ver o que o prefeito está fazendo, o que os secretários estão fazendo, e entender disso para poder verificar se está sendo feito da forma correta. Claro. É preciso ouvir as sugestões, as reclamações da população e ser um intermediário entre a população e a prefeitura, né, da forma correta ali que aquilo tiver que acontecer. E também tem um importante papel de fiscalização, de avaliação do orçamento. E para avaliar o orçamento do município, é importante ter um mínimo de conhecimentos nessa área também. Então, até nessa área, assim, eu queria fazer um parênteses, porque antes da minha experiência já de 10 anos na área da educação, eu tenho 13 anos e alguma coisa no setor financeiro privado. Então, isso faz toda a diferença, você conhecer da área financeira para poder conseguir avaliar, né, e aprovar um orçamento. Você tem que entender daquilo para poder você atuar sobre aquele assunto. Então, eu tenho essa questão de ter experiência profissional na área financeira. Em todas as empresas privadas que eu trabalhei, eu entrava, às vezes, em algum setor e ia parar no financeiro. Não sei por quê, né? Então, assim, acaba que as competências da gente vão sendo delineadas ali, não tem como fugir muito disso. Sim. Então, a partir dessas funções do vereador, uma coisa que eu acho importantíssimo e que faz parte do caso de quem assumir o legislativo é de analisar e acompanhar de perto o Plano Municipal de Educação. Claro. E o que é esse Plano Municipal de Educação? Primeiro, teve o Plano Nacional de Educação, que foi publicado em 2014, e a partir desse Plano Nacional, os municípios fizeram um plano municipal, no caso, adequando aquele plano nacional à realidade local, certo? Nesse plano municipal, ele vem com 20 metas
que devem ser cumpridas pelo município, e elas abrangem desde a educação infantil até a pós-graduação, né? Mesmo o município não sendo responsável pela graduação, pela pós-graduação, ela tem que constar dentro do Plano Municipal de Educação para que o município tenha diretrizes de como incentivar os jovens a ir para uma graduação, a se prepararem para o mercado de trabalho. Tudo tem que estar escrito dentro do Plano Municipal de Educação. Sim. Então, quem for eleito, no caso, seja do Executivo, seja do Legislativo, tem que estar atento a isso e tem que acompanhar esse processo. Ele tem metas e estratégias de atuação que permitem que você acompanhe para ver se aquilo ali está sendo realizado, né? Então, quem entrar no legislativo, no caso, como vereador, é preciso ter interesse pela área, claro, né? Primeira coisa. É preciso fazer uma análise desse plano municipal, e essa análise não pode ser feita só pelo vereador, ela tem que ser feita em conjunto com os atores da educação, de todos os eixos, seja professor, seja funcionário da escola, seja comunidade, os pais, os alunos, todos têm que estar juntos para poder esse Plano Municipal de Educação conseguir seguir em frente. Legal. Eu acho que aí, Marília, a gente pode fazer um resumo básico, porque, por exemplo, né, eu confesso que eu não consigo visualizar um candidato a vereador, especialmente, que não gosta de leitura. Porque sem gostar de leitura e sem conseguir fazer uma interpretação de texto adequada, ele não vai conseguir criar leis, ele não vai conseguir analisar o orçamento do município, né? Porque aí, como você disse, uma das funções mais importantes de cada vereador é automaticamente aprovar o orçamento que está sendo posto pelo Poder Executivo. Ele sabe ele prevê que vai ter a receita, ele designa o recurso para cada área, coloca isso num projeto de lei e encaminha para a Câmara de Vereadores. E o vereador, ele tem naturalmente que entender que 25% do recurso ele deve ser destinado para a educação, 15% para a saúde e os outros percentuais. Tem o departamento pessoal que já consome bastante recursos dos cofres públicos. Então, eu acho que o vereador ele tem que ter essa visão mais globalizada de como é que funciona a coisa. A partir desse planejamento, do orçamento aprovado, né, do orçamento tendo o entendimento de que, de fato, vai haver recurso para todas as pastas e que estão postos ali a previsão orçamentária, ele precisa acompanhar onde é que esse dinheiro está sendo investido, como esse dinheiro está sendo investido, se está dando retorno esse dinheiro. E para isso ele tem que entender da área, né? É importante que ele conheça um pouquinho de cada coisa ali, tenha realmente, igual você falou, uma interpretação de texto ali importante. Eu trabalho, por exemplo, como supervisora, o tempo todo a gente tem que estar analisando leis, resoluções, é preciso entender da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do município. Então, você precisa entender de uma série de questões que estão todas entrelaçadas. Uma não acontece sem a outra. Sim, por isso que é necessária essa qualificação, essa pessoa que, no caso, eu friso a questão da educação, que é importante a gente ter um representante da educação lá na Câmara de Vereadores, porque a pessoa já sendo da área da educação, entendendo do setor que ela trabalha, da área que ela trabalha, entendendo de finanças, ela tem potencial para poder questionar, para poder lutar por questões que os servidores, os atores do setor da educação precisam, né? E tem que ter também um diálogo muito próximo com esses atores da educação,
né? Não pode ser uma coisa, eu, Marília, sou vereadora e vou fazer do jeito que eu quero. Não, eu tenho que ouvir o que os servidores da educação querem, a maioria deles querem. E fazer essa intermediação é um processo muito difícil. Sim, sim. E eu me coloco como uma pessoa capacitada a fazer esse processo. Sim, sem dúvida. Eu acho que é importante a gente até salientar isso, né? As informações que a gente tem que hoje há um investimento até um pouco além do que a legislação existe na nossa educação municipal, né? A gente tem essa informação de que os investimentos até passam dos 25% que são obrigatórios pela Constituição, né? E aí a gente vai devagar sobre como esse recurso está sendo investido. Então, é preciso entender desse detalhe, né? Porque está sendo investido lá os 25% da educação, ok, mas será que está sendo investido da forma correta, né? É preciso entender do setor para poder verificar se todas as escolas estão tendo o mesmo investimento, a mesma importância. Todos esses detalhes fazem diferença no resultado da educação. E o que é interessante, né, Marília? Eu participo, por exemplo, do Conselho Municipal de Educação e, naturalmente, o Conselho Municipal ele existe com uma participação de 2 legisladores. Né? São 2 integrantes da Câmara de Vereadores que também compõem o Conselho Municipal de Educação, que é quem acompanha, quem tem a responsabilidade de acompanhar o direcionamento da Secretaria de Educação. Né? Então, assim, é importante que a gente passe isso para que as pessoas que estejam nos acompanhando avaliem na hora de votar também, porque a representatividade no Legislativo ela pode ou não impactar na condução da educação. É extremamente importante. E essa representatividade tem que ser bem escolhida, porque não é fácil estar lá e estar brigando e dando a cara a tapa para poder fazer as coisas acontecerem. Porque, como a gente vê aí no país inteiro, a educação não é prioridade, né? Porque não é uma coisa que traz voto para a próxima eleição. Então, para poder estar como alguém que é capaz de lutar, de meter a cara e fazer, e chamar a população, chamar o povo da educação, vão junto comigo, tem que ter coragem. Por isso que eu coloquei no meu lema lá, coragem para fazer diferença, porque eu acho isso, realmente. Tem que ter coragem para poder encarar isso tudo e tentar mostrar serviço lá para fazer a educação acontecer. Sim, sem dúvida, concordo plenamente com você. Né? E como membro atuante do Conselho Municipal de Educação, eu estou presente em todas as reuniões, Marília, e vejo que muitas vezes não há interesse da parte até mesmo dos legisladores de poderem ter esse entendimento de como que as escolas estão funcionando, onde o recurso está sendo investido, se a merenda escolar está sendo adequada, se o acompanhamento está sendo adequado, os índices da educação, se eles estão sendo adequados, como é que está o relacionamento dos pais com a escola. Eu acho que é fundamental a gente ter esse também. E se a gente conseguir fazer um monitoramento do Plano Municipal de Educação, a gente consegue acompanhar todos esses quesitos passo a passo. A questão da universalização da educação, de oferecer vagas nas creches, por exemplo. Se eu não me engano, a gente atende cerca de 30% da demanda e a previsão aí nesse plano decenal de educação do município é de atender 50%. Então, e que diferença que isso faz na vida da mãe que tem uma criança que precisa de creche? Faz muita diferença, porque se ela tem um lugar adequado, com profissionais capacitados para deixar seus filhos, para poder ter um trabalho, isso muda a qualidade de vida da pessoa, né? Então, eu acho que é preciso, sim, ter um representante que entenda desses assuntos e que faça as coisas acontecerem, e que acompanhe esse plano municipal de educação no passo a passo. Sim. Junto com o executivo, exigindo do executivo que se faça aquilo ali que está posto, e também verificando com os atores da educação se é aquilo mesmo que está colocado, se está representando o que eles
precisam, que eles desejam para a educação do município. Por quê? As verbas federais, no caso, que vêm para a educação, elas chegam para ser executadas no município. Então, o município tem o poder de fazer a educação acontecer. Até questões, por exemplo, de evasão escolar, que muitos jovens a gente vê que param de estudar no meio do caminho, no final do ensino fundamental, não fazem ensino médio. Mas a gente vê também, por exemplo, aqui em Rio Branco, a gente tem 2 escolas de ensino fundamental, de ensino médio, e localizadas na área central da cidade. Então, talvez precise de mais escolas no município. Mas o ensino médio, por exemplo, não é de... Responsabilidade do município. Responsabilidade do município. Não é na questão da execução da tarefa, né? Mas o município tem que estar atento às necessidades da região, do local. É ele que tem que cobrar do Estado, da Secretaria de Educação, a questão das escolas que precisam aqui. Por quê? Porque quando um adolescente, um jovem, consegue concluir aí o seu ensino médio, de uma forma ou de outra, ele sai mais capacitado para o setor de trabalho, né? Então, tudo influencia na vida, na qualidade de vida, na diminuição da criminalidade, no desenvolvimento econômico, porque as pessoas saem mais capacitadas para o mercado de trabalho. Então, no Plano Municipal de Educação, tem que constar isso tudo, essas questões de ensino profissionalizante, a questão da educação integral, em tempo integral, porque aí o aluno consegue estudar uma parte, a matéria regular, né? E outra parte, alguma questão diversificada ali, que pode até ser robótica, por exemplo, ou alguma questão de música, outras coisas que podem fazer diferença na vida desse aluno, desse jovem. Sem dúvida. Pode sair daquele processo mais capacitado, né? Lógico. E nisso tudo tem a questão de integração. A questão da formação, só para eu não perder o contexto, a questão da formação, nós tivemos ontem uma reunião com uma grande empresária do ramo de moda da cidade, né, em que ela colocou para a gente por que o Senai de Rio Branco, por exemplo, não pode trabalhar na questão da moda. Por que não pode dar oportunidade a tantas adolescentes, especialmente as meninas, que vão encontrar, né, nesse contexto, muitas vezes, que a mãe é uma bordadeira, que a mãe é uma costureira, e que vai ter afinidade para se formar nesse mecanismo, um curso técnico, ou até mesmo uma faculdade de moda, a gente tentar fazer uma parceria. O município ele tem essa condição de transporte, né, para as universidades, os bolsistas, por que não a gente investir nessa questão da moda? E aí entra, como você disse, a preocupação com a questão do ensino médio, da formação, na minha opinião, Maria, no momento mais crítico da formação do ser humano, que é justamente a adolescência. Exatamente. É quando aí eles estão cheios de oportunidades aí das pessoas aliciando, né, os jovens, levando para a área da criminalidade. É o momento deles terem oportunidade no esporte, em cursos profissionalizantes para poder capacitá-los para o mercado de trabalho futuro, e incentivo para ingressar nas universidades, porque não é de obrigação do município, mas é o município que tem que fazer todas essas articulações para que as coisas aconteçam, né? Então, tudo está posto no Plano Municipal de Educação e é extremamente importante acompanhar isso e fazer acontecer. E são os políticos, os vereadores, os secretários. Como você mesmo fala, a questão a Secretaria de Educação é uma das mais importantes nessa gestão política, né? Porque a educação envolve em todos os setores. Sim. E ela não pode andar distante das outras áreas. Eu acredito que é preciso manter um diálogo próximo
entre a área da educação, a área da cultura, a área do meio ambiente, a área da assistência social. É preciso ter um diálogo entre todos esses setores para que as coisas fluam de maneira que vá produzir um desenvolvimento mesmo para o município, um desenvolvimento real para o município. Sim. Acho que tudo está envolvido, né? Claro. E eu vi a Alessandra deixando uma frase aí que realmente também me incomoda muito, que é essa questão de que o município não tem obrigação com a educação do ensino médio, né? E aí, como que você consegue entregar uma educação de qualidade se a sua responsabilidade acaba quando a criança está entrando na puberdade, está entrando no princípio de formação? Se você não tem essa preocupação, se você não tem esse diálogo com aqueles que formam o indivíduo de forma integral. Porque, por exemplo, pela obrigação da lei, pelas escolas que estão postas no município hoje no ensino médio, mínimo 2 escolas teriam que existir no município nesse sentido, não é isso, Mário? E aqui no município o município está torto, né, como se diz. Temos 5 escolas de ensino fundamental do 1º ao 5º ano, no caso, que estão sendo executados pelo Estado, que a responsabilidade está com o Estado e deveria estar com o município, e temos, no caso, o Colégio Municipal, que está administrado pelo município e deveria ser do Estado. Então, são questões extremamente importantes que serão discutidas e que cairão como problemas para a próxima gestão aí resolver isso, e teremos que ter alguém representando a educação que possa estar lá fazendo a voz, falando na voz de quem está lá no setor da educação, no chão de sala de aula, trabalhando. Essa pessoa precisa entender do que é o setor da educação, do que as pessoas do setor da educação precisam para poder estar lá representando. Sim. Porque esses problemas vão cair no colo do próximo prefeito, dos próximos secretários aí, e a gente vai ter que resolver. Então, é importante ter um representante lá para estar fazendo essa intermediação, essa articulação política e representar mesmo os servidores. Sim, esse é um dos grandes desafios, né, que infelizmente ele não é abordado no cenário político hoje. A gente tem plena consciência disso, né? A gente sabe que hoje o colégio é a menina dos olhos do município, e eu tenho certeza que um prefeito, né, quer deixar cair a peteca, como se diz, quer deixar a qualidade do ensino ou o destaque que o colégio tem baixar. A gente, obviamente, ninguém quer ver isso acontecer, ninguém na cidade quer ver isso acontecer, mas são desafios que vão ter que ser enfrentados. Mas nós queremos também que as outras escolas do município também sejam destaques, né? Isso é importante frisar. Claro. Não só o colégio, mas as outras escolas do município também. Eu acredito que a gente possa ser aí num futuro próximo referência em educação. Por que não? Sim. Eu não gosto de trabalhar pautando, igualando por baixo, não. Eu gosto de ser o que melhor tiver aí na área, eu quero ser aquilo, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar atento nessas questões. Eu sempre falo isso, né? E especialmente eu acho que aqui tem 2 pessoas que utilizam da educação pública, né? Você com o seu filho, eu com a minha filha. Né? E eu costumo sempre dizer, inclusive eu digo isso no grupo do Conselho Municipal de Educação, que a gente tem que ter a mesma qualidade de ensino que as escolas estaduais que são referência no município hoje têm, que é o Laudelino Baradier, que é o João Batista de Almeida, que é o Padre Antônio Correia. Por que a Formiguinha não tem o mesmo nível? Por que o doutor Carlos Soares não tem? Por que a Tia Naná não tem? Né? Apesar da Tia Naná já ter um conceito melhor, mas por que as outras escolas não têm o mesmo conceito, as escolas municipais especialmente? Está tendo investimento, muitas vezes os professores são os mesmos. Se o problema é a questão familiar, se o problema é a questão da participação da família no dia a dia da escola, precisa fazer o trabalho de conscientização desses pais. Eu acho que tem que ser meta, né? Como você foi uma dos que ajudou a elaborar o nosso plano de governo para a educação, a gente precisa ter isso como meta, de nivelar a educação iniciais também para cima, e não deixar... Nivelar para cima, exatamente.
é preciso estar atento a isso e saber o que cobrar e como cobrar, para que a educação desenvolva como um todo e seja boa em todas as escolas, não só em uma, duas, né? A gente, esse ano, ainda tem essa questão da pandemia, que deu uma chacoalhada no país inteiro, no mundo inteiro, né? E ano que vem, o próximo gestor está aí com um problema gigantesco na mão, né? Porque, além dessas outras questões todas que já são problemas para serem resolvidos, a gente tem que pensar num reforço escolar. Não sei se contraturno ou como que pode ser feito, mas teremos que pensar nessas possibilidades, porque vai ter que ser feito um investimento maciço para recuperar o que esse ano ficou em defasagem. Sim, tem uma preocupação muito grande, né, em relação a isso. Eu acho que isso é de todo o meio educativo. Eu acho que existe essa preocupação com relação a esse ano de 2019. O Visconde, por exemplo, já estabeleceu, né, que as aulas das escolas municipais não retornarão, né, Marília? Não, esse ano o prefeito já publicou, né, que as aulas estão suspensas, vão continuar remotas até o final do ano, até dezembro. Sim, então, no ano que vem, a gente tem muita batalha aí para lutar. Claro. Eu acho que é interessante, Marília, a gente poder acompanhar, como a nota do IDEB saiu recentemente aí também, né? Muitas escolas que tiveram notas altas, eu costumo sempre dizer isso, que a gente não tem que estar trabalhando no município, especialmente, para que se atinja a nota média, mas que as escolas disputem lá em cima quem tem a melhor nota. Exatamente. A gente tem aí, esse ano de 2019, as notas do IDEB melhoraram bastante aí, né? Subiram um pouquinho e tal, de primeiro ao quinto ano, e a gente tem muito ainda que trabalhar nisso, né? Quando o aluno chega do quinto ano em diante, é visível quando cai esse percentual de aprendizagem aí, quando chega no ensino médio, então, piorou. Então, é preciso estar atento para poder ver o que está acontecendo e o que pode ser feito, né? Para poder melhorar isso tudo. Então, eu continuo batendo na tecla de que é preciso parceria entre os setores. A questão do esporte tem que estar atrelada à educação, porque é um meio de atrair os jovens, as crianças, de tornar a educação mais atraente, mais agradável, porque o jovem, quando ele é envolvido em esportes, em competições... Conservatório de música, por exemplo. Conservatório, nossa, a gente tem uma riqueza imensa do conservatório e das bandas musicais. E eu falo assim que a Visconde do Rio Branco deveria até ser conhecido como a cidade da música. Sim. Porque é evidente quando aflora essa questão da música aqui em Visconde do Rio Branco. E eu acho que a gente pode propor isso, né, Maria? Criar um selo de Visconde do Rio Branco da música, né? Eu acho que é interessante a gente começar a criar. Que merece muito, merece demais. Eu acho que é preciso ter essa integração desses setores. A gente já tem a questão da estrutura do conservatório de música. Ele pode ter uma parceria mais efetiva com as escolas, seja em contraturno ou como for. É preciso sentar e conversar sobre isso e integrar esses setores. Porque vai fazer bem para o conservatório também, expandir os alunos, no caso, e fazer parte de uma grade já programada para o ano inteiro, né? Claro. Eu sou muito a favor disso, Marília, e eu vou um pouco mais além, através dos projetos sociais que a gente trabalhou ao longo desses últimos 20 anos, sabe, Marília? Eu consigo perceber com uma naturalidade muito grande que a formação integral ela se dá quando o aluno sai da sala de aula e vai conhecer a realidade do mundo.
Eu costumo dizer que tem alunos que chegam nos 15, 16 anos, que muitas vezes têm uma educação deficitária, que não sabem o que significa um fórum, o que um juiz faz, por que existe o juiz, o promotor. Ele não conhece a realidade daquilo lá, ele muitas vezes não conhece como um móvel é construído, que existe o desenhista do móvel, que existe o desenhista do vestido. Eu acho que a gente precisa contar para eles a história de Minas Gerais, eu acho que a gente precisa sair da caixa. Eu acho que fica muito mais integral a visão de mundo do aluno que tem a oportunidade de visitar empresas, de visitar locais onde é desenvolvido produtos, serviços. Eu sou fã disso, sabe por quê, Marina? Eu vou falar para você. Uma viagem que às vezes uma criança dessa, principalmente as crianças nos anos iniciais de educação, fazem, por exemplo, a um museu em Teresópolis ou a conhecer Ouro Preto, eles nunca mais esquecem disso. Nunca mais esquecem, é verdade. Isso fica gravado ali na memória afetiva do aluno e ele vai levar aquilo com ele para sempre. Então, e a questão dos esportes, da cultura, esse envolvimento, ele traz essa memória afetiva, é uma coisa agradável de viver, né? O que isso tem a ver com política? Tem tudo a ver, porque essas articulações, quem precisa de promover essas articulações todas é quem está lá no poder executivo, é quem está no poder legislativo, de fazer essas interligações para que as coisas aconteçam. Porque se não tiver alguém à frente, interessado em que a educação aconteça, aí não tem jeito. Você tem que ter um representante ali que tenha, sim, interesse em fazer a educação acontecer para que ela desenvolva. E o que eu acho mais interessante nisso tudo, sabe, Marília, é que quando você dá a esse jovem a oportunidade de conhecer a realidade dos adultos, do que eles fazem, do que eles produzem, fica muito mais fácil para eles definir o futuro deles, para eles tomarem a decisão do que querem ser enquanto adultos. Porque, naturalmente, a gente sabe que a educação ela vem como uma base muito sólida, mas chega num determinado momento da vida em que o indivíduo tem que decidir o que ele quer ser. E aí, se você apresentou para ele um leque de opções e ensinou para ele que dá para ele ser o que ele quiser, desde juiz, advogado, policial, professor, né? Ele vai precisa conhecer todas as áreas, né? É interessante assim que no próprio Plano Municipal de Educação é preciso ter esse esclarecimento. Por que ele é feito nos municípios? Porque ele tem que ser adequado à realidade local. Inclusive as locações das indústrias regionais. Por quê? Para poder integrar isso aí à educação, para poder fazer com que o jovem ele já saia da educação ali e integre no mercado de trabalho, ou seja, impulsionado ali para faculdade, para uma graduação. É preciso incentivo. Isso não vem do nada, né? A gente tem uma tradição que poucas pessoas tinham condições de fazer graduação, né? Eu mesmo, na minha família, por exemplo, eu fiz o ensino médio e daí um passo de 10 anos é que eu fui fazer minha graduação. Por quê? Porque não era uma tradição na minha família. Eu não tinha uma família abastada, né, que tivesse essa questão de você tem que terminar o ensino médio e ir para a faculdade. Isso não era colocado na minha cabeça. E é importante a gente criar essa cultura de que é importante impulsionar esse jovem, seja nos talentos que ele tem artísticos, seja nos talentos do esporte, seja para os talentos de trabalho, parcerias com cursos profissionalizantes. É importante dar esse impulsionamento para poder ele conseguir sair aí com as próprias pernas e caminhar sozinho. Legal. Eu acho que é muito legal a gente falar disso também, sabe, Marília? Porque existe um desafio, inclusive, da parte dos professores, que eu acredito muito nisso. Existe um desafio da parte dos professores que, muitas vezes, a educação, ela, num determinado momento, ela se torna morosa e que, muitas vezes, o jovem não se sente atraído por ela, porque ficar na sala de aula hoje, aí a pedagogia moderna vai ensinar isso para nós, você precisa dar liberdade para o jovem enxergar um horizonte para que ele se sinta interessado em aprender. E aí entra a questão do ensino médio, do ensino profissionalizante, da graduação, da pós-graduação,
porque naturalmente você abre o horizonte, ele vai embora. Eu acho que isso é o mais legal. E interessante, assim, pensando nessas questões, uma coisa que é importantíssima a gente falar é da questão da valorização do professor, valorização do servidor, né? Porque está posto no Plano Municipal de Educação a questão da equiparação do salário com o salário base nacional, né? Então, assim, além disso, além da questão do salário, que é preciso estar analisando e vendo o que pode ser feito, né? A gente não pode prometer nada, porque a gente tem que entrar lá, ver as condições financeiras. Fazer uma reforma administrativa primeiro, Marília. Então, mas que além da questão do salário, tem outras maneiras de promover a valorização profissional desse professor, desse servidor, né? Talvez com premiações ou até uma valorização no sentido de promover cursos de capacitação para que ele tenha condições de atuar de forma direta, de forma eficaz, porque muitas vezes o professor ele não tem só que estudar lá os 4 anos de graduação. Ele, para ser um professor alfabetizador, ele precisa de estar estudando mais, fazendo mais. E, normalmente, ele tira do próprio bolso. Só um minutinho, filho. Só um minutinho. Oi. Faz parte. Quem é mãe é isso aí, Marília. É mãe, é tudo. Não separa nada, não. Fica à vontade. Então, assim, o professor tem que tirar do próprio bolso. E, às vezes, seria interessante uma política de incentivo aí a cursos. Porque, por exemplo, se você for um professor alfabetizador, você não sai da faculdade apto ali a sentar, alfabetizar uma turma de 25 alunos. Isso não é uma coisa, a não ser que você seja uma professora nata que já desde 10 anos de idade você treina com seus irmãozinhos, alguma coisa assim, porque isso é talento, é lógico. Mas precisa ser incentivada a questão de cursos e capacitações que os gestores precisam estar atentos. Porque a gente precisa estar no plano municipal lá, que é preciso alfabetizar as crianças até o 3º ano do ensino fundamental, quando eles chegam aos 8 anos. Então, vamos exigir cobrar essa questão que no final do 3º ano o aluno tenha lá sido alfabetizado, ok, mas está dando condição para o professor realizar essa tarefa? É importante a gente questionar isso, verificar isso, para poder fazer a coisa acontecer. Eu acho que a primeira coisa, Marília, da questão da valorização, que naturalmente vai chegar lá numa oferta de capacitação e até mesmo numa valorização salarial, que hoje é tão importante, que é uma briga da classe há muitos anos, né? Eu acho que a primeira é ter um respeito pelo professor, ter a proximidade, o diálogo com o professor, que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso da parte dos gestores públicos, né? De não conseguir enxergar o professor, muitas vezes, como um opressor que está ali para tirar alguma coisa do orçamento do município que não seja nada do que ele não mereça. Eu acho que a primeira condição de qualquer gestor deve ser essa, de enxergar no professor um agente de transformação social e respeitá-lo. Mas não é respeitar da boca para fora só, não. É respeitar de verdade, tentando colaborar na sua formação, tentando colaborar numa condição salarial que seja melhor também, dentro do que o município pode oferecer, tentando atingir as metas que a lei determina para os pisos. Eu acho que se a gente não tiver esse pensamento, eu acho que é bobagem, porque hoje é muito comum você ouvir falar, eu vou investir na educação, vou investir na saúde. É banal. Todo mundo fala muito da questão, eu quero qualidade na educação. Sim. Mas fala de uma forma tão ampla, sem conhecer a fundo o que acontece de verdade na educação, e é preciso ter esse conhecimento, sim. É preciso ter um interesse para que realmente a qualidade da educação aconteça. É preciso de fazer esse tanto de coisa, a questão de valorização salarial,
valorização na questão de instrumentos de trabalho, na questão do respeito ao profissional, professor, né? Acho que passa por vários setores. O nosso tempo, eu falei com você que 1 hora seria pouco para a gente poder discorrer sobre esse assunto, que eu acho que é tão interessante. A gente só tem mais 2 minutos. Então, assim, queria registrar aqui, né, esse nosso desejo de transformar a formação das crianças do nosso município através da educação. Eu acredito muito em você como legisladora. Vai ser fundamental nessa proposta que a gente tem também de aumentar o nível, o número, o índice do nosso IDEB, né? Então eu queria assim, te agradecer muito por esse momento, te agradecer por essa oportunidade. Acho que é um papo que, se deixasse, a gente ficaria aqui horas e horas, mas faz as suas considerações finais. Eu que agradeço esse momento, essa conversa, de poder estar mostrando um pouquinho aqui do que eu penso sobre a educação. Quero colocar que eu acredito que eu tenho competência, sim, para estar no Legislativo, representando a população de Visconde do Rio Branco, representando especificamente a área da educação. Tenho competência para isso. Meu número, não esqueçam, é 51777. E é isso. Quem quiser conversar um pouquinho mais, tem as minhas redes sociais aí, o Instagram, o Facebook, pode me chamar na conversa lá, que a gente pode bater um papo ainda. Legal, Marília. Eu queria agradecer a todo mundo, o Peixe que está aí dando os parabéns para nós, né? Agradecer ao Vaguinho, agradecer ao Josemar, que também participou com a gente aí. Tantas outras pessoas, Gislana, que eu vi, Juliana, quer dizer, desculpa, mas não vai dar para citar todos aí, porque realmente muitas pessoas participaram, né? Antônio Vitor, muito obrigado. Né? Legal, obrigado, pessoal. Valeu demais. Legal, muito bom bater esse papo sobre educação. E aguardem que a próxima live, que é com o Guilherme, é sobre desenvolvimento econômico. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito interessante também. Empreendedorismo, desenvolvimento econômico, economia, eu acho que vai ser bem interessante. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aí. E até uma próxima live, se Deus quiser, até o próximo encontro. Grande abraço a todos. Gente, um grande abraço para todo mundo. Um abração, beijo aí no coração. Valeu, beijão. Que bom, pessoal. Nossa gratidão a vocês que nos acompanharam. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E não se esqueçam, 51777 para vereador e 51. Vamos com Deus. Grande abraço. Valeu.